Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Vamos ler Ezequiel 2, verso 1. Na Almeida Corrigida e Fiel. Acho que é o único nessa versão, os outros na NVI. Diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Você pode repetir após mim? E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Acabou que nós falamos juntos, né? Deus tem me falado, amados, na importância de avançar. E semana passada, o Lucas, ele falava aqui comigo, dizendo bem assim que, pastora, é tempo de avançar. Amém. Nós vamos avançar. E eu falei para ele, é a palavra de domingo. Deus já colocou isso no meu coração. Antes de falar com ele, já tinha falado comigo. Mas não se trata só, amados, de avançar como igreja. Se trata de avançar cada um na sua própria vida. Amém. Naquilo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é avance. É tempo de avançar. E já de imediato, a gente precisa entender que algumas coisas ao longo da nossa vida podem ter feito a gente ir diminuindo o ritmo e perdendo o passo para avançar. Alguns de nós talvez já tenham em alguma área da vida parado. Não estudam mais, não buscam mais, não vão mais aonde precisam ir e fazem só o básico. Não estão indo além. E quem faz o básico avança no nível que é o básico. Bem pouco. Avança. Mas avança com passos muito pequenos. A Bíblia diz nesse texto lido que para avançar nós precisamos de ter posicionamento. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia. Então Deus quer e vai falando todos os dias, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ele coloca uma condição, Senhor. Saia da mesmice, saia desse lugar costumeiro, queira ir mais fundo na minha presença. Ficar em pé, amados, é assumir a disposição de ouvir a Deus. Não fazer do nosso jeito, como até estudamos hoje no Tsevaot de Discípulos, mas ouvir Deus e obedecer o direcionamento dele. Deus sabe quem nós somos, Ele sabe quais são as suas capacidades, mas Ele também conhece as suas limitações. Mas nós precisamos ter a revelação que, independente das nossas limitações, Deus é Deus na nossa vida, independente delas. E o que será que nos mantém parados? Decepção, tristeza, problema financeiro, problema familiar, maledicência? O que tem nos mantido parados em alguma área da nossa vida? A palavra aqui é levante-se, se posicione, tenha uma condição de caminhar. Quem é que caminha sentado? Só se a gente estiver numa condução, aí mesmo assim aí é a condução que nos leva. A condição de você avançar, de você caminhar, é se colocar primeiro de pé. Sair do lugar da prostração. Antes de Deus ouvir Ezequiel, Ezequiel teve que ouvir Deus. Primeiro ele manda levantar. Depois ele diz, e aí sim o diálogo acontece. Em muitos momentos, antes de Deus atender o que nós queremos, o que nós pedimos, Ele vai nos dar uma ordem. Primeiro você levanta e me escute, para depois você sair obedecendo na direção que eu te der. Há quanto tempo você não anda na direção que o Senhor tem
para a sua vida. Hoje é dia de nós profetizarmos. Hoje eu me levanto da decepção. Hoje eu me levanto do desânimo. Hoje eu me levanto da tristeza. Não sei qual é o nome da situação que já tem te incomodado. Hoje eu me levanto do comodismo. Às vezes nada tem te incomodado, porque até isso você já acostumou. É a mesma vidinha de sempre. Quem disse que o Senhor tem vidinha para mim e para você? Hoje é dia de nós nos levantarmos. E você precisa se levantar do quê hoje? Qual é a situação que você precisa se posicionar em Deus? Levantar é o primeiro passo. Ezequiel 1, verso 28, na NVI diz assim: como a aparência do arco-íris entre as nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. O capítulo anterior, no último versículo, antes do que nós lemos hoje, que o Senhor pede ou manda que Ezequiel se levante, né, se coloque de pé, que ele iria falar com ele. O versículo anterior é: prostrei-me com o rosto em terra. Ezequiel, ele estava no exílio babilônico. Ele não estava em momento de alegria, mas os céus se abriram na Babilônia. E não vai ser diferente comigo, com você. Aleluia. Onde tiver lá um céu nublado, em nome de Jesus, profetize, os céus se abrirão nessa Babilônia, nesse lugar da minha vida. Creia nisso, em nome de Jesus, os céus se abrirão aqui neste lugar, em nome de Jesus. Mas nós não temos que avançar confiando na força do nosso braço ou das nossas pernas. Nós temos que avançar confiando e direcionados. É colocar de pé para ouvir primeiro e depois seguir. Parar de fazer as coisas do nosso jeito e avançar no jeito de Deus. Talvez você esteja pensando: eu já tentei isso, eu já fiz isso e não deu muito certo. Pois é, isso te levou à paralisação em alguma área da sua vida. E hoje é hora de você ouvir de Deus: ponha-se de pé, levante-se e eu falarei contigo. Deus tem um propósito, nós já sabemos disso na nossa vida. E nós precisamos avançar na direção desse propósito. E você precisa buscar Deus para entender esse propósito. Talvez tenha gente aqui na nossa igreja que ainda não saiba qual o propósito de Deus para a sua vida. Já somos pessoas maduras, somos pessoas mais velhas. Precisamos entender qual é o propósito de Deus. Ezequiel 2:2 diz: enquanto ele falava, o Espírito do Senhor, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Ezequiel não estava sozinho. Enquanto ele ouvia a voz: põe em pé e falarei contigo, o Senhor enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo entrou dentro dele e fez com que o ajudasse a se erguer. Tem áreas da minha vida e da sua vida que sem a ajuda do Espírito nós vamos continuar no chão. Nós não vamos erguer. Depende do Senhor e é pela fé. O Espírito de Deus está aqui, você crê? Aleluia! E Ele fala ao nosso coração, e Ele recebe uma ordem da parte do Senhor, a nosso respeito. O Espírito nos edifica, nos abençoa. Se você está parado, hoje é tempo de você dar um comando para você mesmo, para o seu coração, para a sua alma e lá, quem sabe, no seu espírito. É tempo de avançar. Amém. Josué 1, verso 9. Texto conhecido da igreja. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso.
Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Moisés tinha morrido. Ele era o líder do povo. Ele tinha morrido e Josué era o aprendiz. Ele era o assistente. E quando Moisés se foi, o Senhor colocou Josué no lugar dele. O Senhor disse: é tempo de você deixar de ser assistente e assumir uma posição. Eu não tenho dúvida que Deus tem posições espirituais diferentes para cada um de vocês. Amém. Eu não tenho dúvida. Amém. Mas primeiro você precisa se disponibilizar. Tem muita gente dizendo sim, mas é só para o status. Não para realmente pegar firme no arado e não olhar para trás. Avançar significa muitas vezes abrir mão de coisas antigas. Abrir mão da segurança e talvez coisas antigas que não tenham te levado a lugar algum. Mas você já conhece as coisas antigas. Avançar é Deus te colocar na terra prometida. Foi o caso aqui de Josué. Avançar em nome de Jesus. Mas o Senhor falava comigo: não permita, pastora, igreja, que o medo paralise. 2 Timóteo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Existe uma versão que é espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. A Bíblia nos diz que o medo é um espírito. Precisamos nos livrar do espírito do medo. Às vezes a gente fica covarde para avançar. Como que eu vou dar esse passo? Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho, talvez, a segurança que eu gostaria de ter. Se o Senhor deu a direção, Ele sustenta. Mas primeiro nós precisamos ter certeza que foi o Senhor que nos deu a direção. Isaías 41, 10 diz assim: por isso, não tema, não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. A falta ou a ausência do medo não é apoiado na nossa condição, é apoiado quem é Ele em nós. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Lembra, seja forte e corajoso. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Amém. Aleluia, não precisamos temer, porque o Senhor é conosco. Cantamos aqui: nada temerei. Eu sei que tu estás comigo. O Senhor vai à nossa frente. Ele segura a nossa vida, na palma das suas mãos. Qual é a área da sua vida que você precisa ouvir Deus? Levanta-te e eu falarei contigo. Feche seus olhos. Comece a colocar essas áreas da sua vida que precisam ouvir a voz de Deus na presença dele. Qual é a área da sua vida? É na criação dos filhos, é na orientação dos filhos, é na superação de questões familiares, é em desafios maiores envolvendo o futuro. Qual é a área que você precisa entregar agora ao Senhor e falar: Senhor, limpa os meus ouvidos, circuncide os meus ouvidos, faça uma cirurgia nos meus ouvidos espirituais, para que eu ouça, e mais do que ouvir, para que eu consiga discernir qual é a voz do Senhor e a direção certa para onde você deve caminhar.
para resolver essa situação. Talvez você esteja com uma dificuldade, um problema a resolver do seu coração, tirando a sua paz. Agora, peça ao Senhor: Senhor, eu quero me colocar de pé e eu preciso ouvir a sua voz. Fale comigo de forma que eu tenha clareza e não fique com nenhuma dúvida no meu coração. Quem sabe você possa ir no seu lugar, repreender o espírito do medo. Espírito do medo, bata em retirada da minha vida, dos meus planos, do meu futuro e de tudo aquilo que o Senhor já tem determinado para mim. Em nome de Jesus, faça essa oração. Em nome de Jesus, entregue seus dias nas mãos daquele que conduz todas as coisas em triunfo. Entregue os seus dias, peça perdão ao Senhor pelas vezes em que você resolveu sem consultar a Ele, pelas vezes que você agiu do seu jeito. Peça perdão ao Senhor e fale a Ele: Senhor, agora me limpa, me lava e traga sobre mim um tempo novo de avançar. Eu quero levantar, ouvir a sua voz e seguir na direção do propósito que tu tens para mim. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, selamos, Senhor, a oração dos teus filhos, do teu povo, na tua presença, declarando sim e amém, para que eles, Senhor, se ponham de pé e estejam com os ouvidos atentos e o espírito pronto para obedecer a tua voz em cada área da vida dos teus filhos. Cuida, Senhor amado, das áreas mais frágeis dos teus filhos. Esteja, Senhor amado, bradando dos céus e liberando, Senhor, o teu sobrenatural em cada área de necessidade dos teus filhos. Coloquem os teus filhos por cabeça e não cauda. Assim diz o Senhor, meu coração claramente, que Ele deseja colocar filhos e filhas por cabeça e não por cauda. Isso significa mudança de posição, mudança de degrau, mudança de posicionamento. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Onde houver, Senhor, um espírito sedento à tua palavra, que seja, Senhor, terra fértil, e que em nome de Jesus, essa semente, Senhor, multiplique em testemunhos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja, Senhor amado, com os filhos e filhas desta casa que não estão presentes. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Aleluia. Seja com o Israel de Deus espalhado pela Aleluia. Face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma semana cheia da direção do Senhor. Levante-se e Ele falará contigo. Deus abençoe.